Eu estava vendo aqui a mensagem e eu vi uma mensagem da Sara Cristina, minha amiga, Deus te abençoe. Isso é muito bom comentar porque as pessoas interagem, né? E aprende muito com isso. Porque o que eu trago não é ensinamentos que você vê na igreja, certo? Porque nenhum pastor, nenhum diácono ou presbítero, qualquer obreiro que seja, não tem coragem de fazer esses comentários, esses ensinamentos dentro da igreja, certo? Porque senão acabaria com o dízimo, acabaria com tudo, certo? Acabaria com essa farra na igreja, certo? Porque, na verdade, isso não vai acabar nunca, isso vai permanecer para sempre, entendeu? Mas obrigado, Cristina, obrigado. Obrigado, Sara. Você disse que ninguém vai ao Pai senão por mim, que Jesus falou, não foi? Então, quem via Jesus estava vendo Deus, certo? Todos os judeus que estavam ali presentes na hora que ele estava ensinando, olhavam para ele e via nele Deus, certo? É a pena que você não estava lá para ver, homem. Para você não ir a Deus através dele. É uma pena, né? Nós já nascemos já com Deus direto, certo? Com o Espírito Santo, não é verdade? Ou você duvida disso? Pois bem, olhe, Deus, Jesus Cristo estava tão preocupado com a devastação que estava vindo, certo? Porque quando ele disse, quando ouvires rumores de guerras e guerras, sabeis que está próximo o Filho do Homem, não é verdade? Não preciso aqui colocar referência bíblica, certo? Porque todos vocês conhecem a Bíblia, certo? Vocês têm ensinamento dentro da igreja, certo? Então vocês conhecem a Bíblia, não é verdade? Então não precisa eu colocar aqui referência, porque vocês são conhecedores, certo? Referência é para aluno, certo? É para aluno. Mas de conformidade, como eu vou falando aqui, vocês vão vendo na Bíblia que vocês lembram e vocês vão entender, certo? Então, quando Jesus disse que haveria rumor de guerra, haveria guerra, certo? Dentro daquela geração que se soma 40 anos, certo? Então tudo isso aconteceu, certo? Essas guerras tinham que acontecer para que o Império Romano conquistasse todos os países, porque até então não era um governo só mundial, certo? Só tornou-se governo mundial no ano 70, para se cumprir as escrituras, certo? Então, o Império Romano conquistou o resto dos países todos, certo? Porque Israel ia ser atacada por todas as nações, todos os exércitos de todas as nações ia invadir Israel, ia devastar, acabar com tudo, certo? Como ocorreu no ano 70 DC, certo? Depois de Cristo. Está escrito lá, homem, tudo escrito. Tudo ocorreu de conformidade com o que Jesus disse, certo? Ele profetizou o anticristo, o profeta Daniel, né? Ezequiel profetizou que aquele templo ia ser profanado pelos gentios, certo? Pelos gentios. E quem eram esses gentios? Quem era? Era a tribo de Dan, os danitas, certo? Que invadiram Israel, certo? Que queria destruir tudo, porque a tribo de Dan era uma tribo idólatra, certo? Idólatra, certo? Odiava por judeus, certo? Porque não podia ser os gentios sendo o Império Romano, porque o Império Romano já administrava o governo de Israel há muito tempo, certo? Há muito tempo. Eles eram do Império Romano, era romanos, certo? Não era gentil. Gentil era os danitas, certo? Os danitas, certo? Que invadiram Israel, queimou toda a comida, todos os depósitos que tinha alimentação, certo? Durante a invasão dos exércitos mundiais, certo? Porque era só um governo, certo?
o Vespasiano, certo? Que passou a ser imperador, que antes ele era um general e depois passou o cargo para o seu filho Tito, certo? E no ano 70 se cumpriu a profecia de Cristo, certo? Todas as profecias de Cristo está dentro de Israel, não é para o mundo. Entenda bem, é para Israel, certo? É para Israel. Assim que o apóstolo João recebeu todas as revelações que está escrito no Apocalipse, começou a se cumprir tudo, certo? Assim que ele terminou, porque a vinda dele era para aquele ano 70, certo? Então o governo mundial, que era Vespasiano, ele enviou todos os exércitos do mundo todo, certo? E invadiu Israel e devastou Jerusalém, certo? E nesse ínterim, Jesus veio e arrebatou a sua igreja, certo? E levou para o céu, certo? Que era a noiva, a noiva prudente, que estava esperando Cristo voltar, certo? E elas subiram junto com Cristo para o céu, com o Filho do Homem, certo? E o que aconteceu com as noivas imprudentes, as nécias, as vigiloucas? Elas ficaram desesperadas, entraram em desespero, porque a espada romana começou a ceifar vidas, certo? E matou milhões de judeus, certo? Era a vigilouca. E muitos fugiram, certo? Se espalhou pelo mundo e outros foram presos como escravos para Roma, certo? Eram as vigiloucas, certo? E elas continuaram até hoje, levando, desde aquela época, dizendo que Jesus ia voltar, que estava esperando Jesus voltar, certo? E isso perdura até hoje, essas igrejas que tem aí, certo? São as viginécias, as vigiloucas, que aguardam, não viram a chegada do noivo, entendeu? Porque estavam com suas lamparinas apagadas, sem azeite, e não viram, certo? Porque quem está no escuro não enxerga ninguém, certo? Só enxerga quem está no claro, porque clareia quem vai chegando, entendeu? É isso, minha filha. É preciso que as pessoas abram a mente para enxergar como é a Bíblia, para entender a leitura, para ganhar conhecimento, certo? E não ficar sendo escrava de homens, entendeu? Com a obrigação de estar dando seu dízimo, enriquecendo esses vagabundos, que eu chamo de vagabundo, o cara que deixa de trabalhar para a arrancadeira do povo, certo? Com mentira, é um vagabundo, certo? É um vagabundo, entendeu? Nós, do mundo, nós não precisamos, certo? Não precisamos aceitar Jesus, certo? Quem precisava eram os judeus, porque o juízo final estava próximo e até salvação, certo? Nós não precisamos de salvação, porque não vai haver nenhuma guerra, não vai haver nenhuma devastação, certo? Não precisamos de salvação. O que acontece quando nós morremos? Quando nós morremos, a carne volta ao pó, o espírito volta a Deus e a alma se apaga. A alma se apaga como você assopra uma vela. Morreu, acabou-se, certo? Mas o teu espírito volta para onde tu veio, certo? Tu vieste de lá e para lá voltarás, certo? Da mesma maneira que você veio, você subirá, certo? A tua memória foi apagada do céu para chegar aqui na terra, certo? E da mesma forma, a tua memória será apagada quando voltar para Deus, para o lugar que você estava, certo? Essa é a realidade, não caia nos golpes, creia apenas em Deus, unicamente em Deus, unicamente. Se você crer e adorar qualquer outra pessoa fora de Deus, isso é idolatria, e Deus abomina, certo? Eu já não te garanto você voltar para onde estava, já não te garanto, isso aí é com Deus, certo? Deus te abençoe.